E aí pessoal, beleza? Vamos abrir mais um vídeo aqui do canal Sportify, ó. Hoje eu tô com a camiseta da Sportify. Vamos abrir mais um vídeo, né? Mais um react. Como prometido, o vídeo lá, mais um do garage com o Fredson, dando 7 dicas de corrida. 7 dicas de corrida, são dicas bem importantes, bem legais aí, que você na sua corrida pode colocar em prática depois e ver o resultado, né? Então vamos lá, vamos pro vídeo aqui. Tá aberto aqui, ó, 7 dicas. Eu vou abrir aqui o vídeo para a gente começar aqui. Tá um pouco lento aqui, mas vai abrir. Maximizar aqui a tela. Bom dia, galera. Hoje eu tô com um monstro das maratonas aqui na garagem comigo. Hoje nós vamos pegar umas dicas de corrida aqui na esteira. Vambora. Ó, esse cara aí, ele é conhecido como Fredson Disney, porque tem uma maratona nos Estados Unidos e existe um evento lá da Disney e ele ganhou 7 maratonas. Então, por isso que tem esse Fredson Costa Disney. Mano, você já correu na esteira? Não, Fazer o teste. É isso. Posso subir? Como é que é? Pode. Você já correu na esteira, não, né? Não, nunca Ó, corri. ela não tem motor, então você vai começar a andar. Quanto mais pra frente, mais se acelera. Quanto mais pra trás, você breca. Então você vai achar um ponto de equilíbrio aí. Certo. E aí ela pode começar a andar com o movimento pra Você frente. garante que eu não vou cair aqui? Ela garantiu, eu não garanto, mas... Ela corre leve, viu, mano? Certo. Uau! Vai, você vem pra frente, ela acelera, sentiu? Se der pra trás, ela dá uma seguradinha. O legal dela é pra fazer os treinos intervalados, forte fraco, porque você mesmo que controla, então... 20 por hora. Tranquilo. Eu, pô, você que manda aí, pô. Era mais fazer um teste mesmo. E aí, o que você acha? Cara, Ela é dura, não é não? Eu acho ela mais difícil que a rua e mais difícil que as outras esteiras. uma esteira que exige muito, posterior, panturrilha, glúteo. O grande lance também, na hora de aumentar a velocidade, da mudança de ritmo, você tem que achar o ponto certo, tomar bastante cuidado para não se machucar aqui. E exige muito, gasta bastante. Gasta muito energia. Gasta. Ó, é Aqui uma esteira que vai trabalhar. sem motor. Ela força pra caramba, como vocês estão vendo aí no vídeo. E ela dá Salt, a marca dessa esteira. Muita força também. Eu faço o quê? Uma vez por semana um treino nela, porque já aproveita, é um treino de força com um treino de forte e fraco, igual a gente vai fazer hoje. Uhum. Mas fazer um treino longo, de mais de 15, 20 quilômetros, eu acho que já é demais, porque por exemplo, pode prejudicar os treinos do dia seguinte. Mas treinos forte e fraco, acho que é legal para... Ela muda muito rápido a velocidade, então é fácil de fazer. Corri o que aí? 1 minuto? Não deu nem 1 minuto. Mas já deu para ter toda essa noção. Então, assim, é uma esteira de força. Sim. Tem que tomar bastante cuidado. Então começa 12 minutos de aquecimento, aí eu começo, o primeiro tiro é 30 segundos a 3,50, aí 4 minutos e meio recuperando a 4,50. Aí o tiro vai aumentando, vai para 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, e aí o tempo de recuperação vai diminuindo. Até que o último tiro é de 3 minutos e a recuperação 2 minutos, aí terminou. Aí vamos ver, porque é um treino. É como a gente falou, como você falou, a gente fez um treino de tiro na subida. Aqui é como se fosse um treino de tiro na subida, só que fazendo força na esteira. Exatamente. É bem próximo, bem próximo.
Mas aí é o que eu te falo, aí aquela questão da instabilidade que acaba gerando, né? Aqui, cara. Eu senti, não sei se é porque não estou tão assim ainda adaptado. Né? É. Mas você pode ver que quando você é agressivo na hora de ir para frente, para aumentar a velocidade, não é só a velocidade que aumenta, gasta força e gera um pouco de instabilidade. Eu diria para você quicar mais atrás, levantar mais o calcanhar. Pessoal, viu? Ele começou a dar as dicas, começou a falar de levantar um pouco mais o calcanhar. Mais energia, né? Mas eu diria para você fazer isso. Por quê? Quando você faz isso, você melhora a sua fase aérea, cara. Melhora a sua fase aérea. E isso você já tem que adaptar e acostumar a fazer desde o seu aquecimento. Porque você deixa essa musculatura treinada, entendeu? Eu aprendi isso muito com o meu coach. Quando ele fala de melhorar ali a fase aérea, é porque quanto menos contato você tem com o solo, ou seja, quanto mais ele levanta o calcanhar, mais velocidade ele ganha. Beleza? Então é para a questão de velocidade. Essa é a dica. Você gasta mais energia, mas isso é importante, é preciso fazer. Se você reparar um atleta, quando ele está com pace baixo, quando ele está correndo com velocidade, ele vai levantar mais a perna. E isso, consequentemente, melhora a fase aérea dele, o tempo de contato com o solo vai diminuir bastante, entendeu? Então isso é importante. Agora tem que treinar. Tem que treinar. Eu fiz um pouquinho já que subiu a frequência aqui. Mas tem que treinar, exatamente, é treinável. Isso, aquece no 11 e tenta levantar mais o calcanhar. Relaxa mais o ombro. Isso. Relaxa, relaxa o maxilar, é estranho. É estranho. O porquê de você relaxar o maxilar e o ombro? Quando você relaxa o maxilar, você consegue captar mais oxigênio. O atleta, quando ele está correndo, em alta intensidade principalmente, ele precisa de entrada de ar. Então assim, ele vai respirar pelo nariz, também vai respirar pela boca de uma forma suave. Essa respiração ela é sempre diafragmática. E o maxilar relaxado, o ombro relaxado. Quando ele deixa o ombro também relaxado, o trabalho com o braço, que é esse trabalho de pêndulo, ele vai acontecer de forma mais natural e, consequentemente, o atleta vai gastar menos energia. E esse é o intuito. Você entendeu? O maxilar relaxado, o ombro relaxado, o atleta respira melhor e gasta menos energia. Essa nessa questão que ele fala, é o seguinte, você tem de deixar o ar entrar pelo nariz e pela boca levemente, né, tinha-se um mito aí que você correr com a boca fechada, respirando só pelo nariz, você cansa menos, mas isso não é verdade. Por quê? Porque essa entrada de oxigênio, né, de ar pelo nariz e pela boca, ajuda em quê? Porque quanto mais oxigênio você recebe, né, mais energia você vai ter, e o oxigênio também ajuda na contração muscular. Então, por isso que é importante, quanto mais você conseguir deixar o ar entrar, melhor. E para entrar mais, você vai ter que estar respirando pelo nariz e pela boca, isso levemente. Beleza? Vamos voltar aqui para as dicas. Tem que encher o umbigo. Você imagina um bebê quando ele está dormindo. Se você prestar atenção, você vê que a barriguinha dele cresce. Então, quando você enche o diafragma, você manda mais oxigênio para o seu corpo e você faz isso de uma forma mais tranquila, mais natural. Não aquela respiração torácica, entendeu? Que é aquela respiração curta. Às vezes o atleta começa a respirar só aqui no peito e aquela respiração curta vai levar ele cada vez mais à fadiga, chegando ao ponto até de parar de correr. Interessante também essa questão da respiração, que ele fala que o correto é o diafragmal, certo? E não pelo peito. Só que aí, o que é que acontece? Se você respira pelo peito, você fica enchendo o peito, você vai cansar rápido. Se for diafragmal, você vai
cansar bem menos. Só que o interessante é, quando você está correndo, quando você começa a correr, se você não começar a treinar isso, botar isso na cabeça, pô, primeiro eu tenho que ficar me policiando o tempo todo. Eu estou respirando pelo peito, está sendo diafragma, então você sempre tem que estar ligado nisso aí. Eu estou com o ombro relaxado, eu estou com o maxilar relaxado, porque a tendência é a gente enrijecer ombros, maxilar, então tudo isso atrapalha porque você perde energia, certo? Você está correndo ali e tal, até você ficar, porque às vezes a gente está correndo na rua, tem que ficar olhando para trás, isso gasta energia, ficar o tempo todo olhando no relógio como é que está o pace e tal, isso também você gasta energia. Então imagine, se só esses movimentos fazem você gastar energia, imagine você correr com o ombro rígido. Ali você está forçando, fazendo força que não tem necessidade. Porque uma coisa interessante, quando ele fala de fazer esse movimento no ombro naturalmente, é porque o cérebro da gente, o comando para as pernas é pelos braços. Você pode até fazer o teste. Quanto mais rápido você mexer os seus braços, mais você mexe as pernas. Beleza? Vamos lá, vamos voltar para as dicas aí, que são bem legais. Cara, muito bom, velho, muito fera, fera demais. Pior que você concentra em relaxar o maxilar e o ombro, já dá um alívio, né? Na hora. Exatamente. Mas tem que pensar. Tem que pensar. Às vezes, na hora que você fala, eu vou perceber, eu tô tipo, Você entendeu? E aí você tem que ter essa sensibilidade, você entendeu? E aí como que você aprende a fazer isso? Treinando, executando, cara. Por isso que eu falo para os atletas, quando você está treinando, está correndo, a cada 5, 8 minutos, você tem que perguntar isso para você mesmo. Meu maxilar está relaxado, meu ombro está relaxado, meu braço está trabalhando com pêndulo, sobe, desce, sobe, desce. Você falou que o pé acompanha um pouco a mão, fiquei pensando toda hora, fico pensando nisso agora. É isso aí, é isso aí. Você vê que tudo é neuromuscular, né? Tudo está aqui, vem na mente e aí você manda para o músculo, você manda para o corpo. E tudo isso é treinável. Como que você aprende isso? Executando, repetindo, repetição, repetição, execução. Repara quando ele bate o pé no chão, é como se o braço dele estivesse acompanhando a batida do pé, sabe? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O braço é como se estivesse acompanhando a batida dele no pé, no solo. E o braço vai acompanhando esse movimento. E isso tem que ser de uma forma mais econômica possível, mais suave possível, mais leve, para você economizar energia. Tanto que para aumentar a cadência, eu tenho um pouco de problema com cadência. Dou uma passada pelo lado. Esse é um grande erro. Você, na hora de você aumentar a sua velocidade, você nunca deve aumentar a amplitude da passada. O movimento do braço você acaba aumentando. Exatamente. O movimento. Por que isso? Porque o braço, ele avisa para as pernas que você tem que correr e que você tem que correr rápido. Você tem que correr e você tem que correr rápido. Você repara um atleta olímpico correndo de 100 metros rasos, por exemplo, aquela prova rápida. Se você prestar bem atenção, o braço dele trabalha numa velocidade muito grande. Então o braço avisa que tem que correr e que tem que correr rápido. Cara, pior que faz muita diferença. Faz. Se começar a pensar nos detalhes, faz uma diferença. Exatamente. E conseguindo falar, eu não aquecimento aqui, daqui a pouco já era pra mim. Mas ele está aquecendo bem rápido aqui. Era para estar aquecendo no 11.3, ele já está no 12, 12,5. Um atleta que tem uma facilidade com velocidade, né? Pessoal, uma dica legal para vocês. As corridas estão voltando aí agora. Uma dica bem bacana na hora que você está competindo. Quando você vai passar um adversário na competição, você tem que tentar passar da forma mais rápida possível. Por que isso? Porque às vezes teu adversário está na tua frente e ele está ali só precisando de um impulso, de uma motivação
para ele ir mais forte, ir mais rápido. Então você tem que passar de uma forma que não anime o cara, que não dê chance dele ter reação. Porque se você passar um pouco moderado, você vai animá-lo e isso, consequentemente, vai ser complicado para você. De repente, é o cara que vai ganhar de você aí no final. Então, assim, a passagem ela tem que ser agressiva para não animar o seu adversário. Só essa técnica aqui é muito importante, ó. Você levantar mais o calcanhar, isso significa que você melhora a sua fase aérea. E isso é importante, sabe? Às vezes o atleta fala, poxa, mas eu estou gastando mais energia. Tudo bem, você gasta energia até você condicionar esse movimento. Depois que você condiciona esse movimento, isso vai te ajudar nas tuas competições. Interessante essa questão do condicionar. Porque inicialmente, quando você começa a correr e você começa a colocar isso em prática, aí a primeira coisa que vem na cabeça é justamente isso. A primeira coisa é, pô, isso cansa muito. Mas é como ele está falando, com o tempo, quando você condicionar ali, beleza. Você vai estar condicionado, você não vai nem sentir, e aí é que você começa a melhorar. Porque o quê? Foi o que eu falei no vídeo passado. Você precisa de força, mas de técnica também. Essas são as técnicas. Então, você tem que unir técnica com força. Não é só técnica, não. Porque eu, às vezes, confundia um pouco disso. Eu achava que só que a técnica ia ajudar. Ajuda bastante, lógico. Mas só a técnica pura não dá. Você tem que ter a força, você tem que condicionar. Muitas vezes a técnica vai condicionar a força e muitas vezes a junção das duas é o que vai te dar o desempenho. Beleza? Então bora lá, vamos continuar aqui. Treina esse gesto motor, condiciona, na verdade não é treinar, é condicionar esse gesto motor que a tua fase aérea vai melhorar. Porque a intenção do atleta é o quê? Quanto menos tempo você com contato ao solo, isso significa que você está rápido. Isso é importante para você. Você tem que imaginar que isso aqui é uma chapa muito quente. Então você tem que tirar o pé o mais rápido possível. Outro detalhe importante também é quando ele fala, principalmente para quem quem participa de competições, né? Nessa questão de você passar o seu oponente. Cara, teve uma vez que eu estava correndo, e isso é verdade. Eu estava correndo uma vez, mas eu já estava cansado, porque eu já tinha corrido 5K, já tinha pego subida, buraco, tudo. E aí aparece um cara. O cara era muito rápido, muito rápido. Ele passou de mim, certo? Mas não foi aquela passada, foi aquela passada para me animar a tentar conseguir ultrapassar ele de novo. Eu percebi que quando eu estava correndo lá, eu percebi que ele é tipo assim, às vezes você faz uma competição interna ali, né? Aí fica os dois nessa competição interna. Pô, eu passei do cara, vamos ver se ele me pega aqui na corrida. Então aí o que é que aconteceu? Esse cara passou, ele me animou. Eu tentei pegar, como eu estava muito cansado e o cara também era muito bom, né? O cara muito bom. A passada do cara era muito longa, minha passada não é tão longa. Ele tem a passada muito longa, então eu tentei acompanhar esse cara, mas aí chegou um ponto que ele acelerou e me desanimou. Eu não consegui ultrapassar o cara. Eu lembro que nesse dia eu corri tanto, que eu cheguei até a passar mal. Eu fiquei passando mal, fiquei lá meia hora parado, com ânsia e tal. Corri pra caramba, já estava cansado, vou dar meu máximo aqui. Então, para quem participa de competição, é importante, quando ultrapassar o oponente, ultrapassar para desanimar, não para animar ele para ele passar de novo. Porque aí, senão, quem acaba desanimando pode ser você, dependendo da passada de como ele ultrapasse você, né? Bora lá, que a gente já está quase finalizando aqui. Tenta entrar com a parte da frente do pé. Porque eu acelero, isso que foda. Mas você volta mais. Volta mais. Aí você isso, e levanta o calcanhar. Tenta entrar com a parte da frente e kick. Puxa mais atrás. Ataca com a parte da frente do pé e levanta mais o calcanhar. Vai treinando esse gesto motor.
tronco levemente inclinado, ataca com a parte da frente do pé. Olha só, existe várias formas de correr. Tem um atleta que vai atacar o solo com o calcanhar, tem um atleta que vai atacar o solo com o pé inteiro e tem um atleta que vai atacar o solo com a parte da frente do pé, ou seja, o meio pé. Então, assim, eu não posso falar para você qual delas é a maneira mais correta, porque se o cara já está adaptado a correr bem com qualquer uma dessas formas, no time que está ganhando não se mexe. Mas, se a gente for ver, a gente atacar o solo com a parte da frente do pé, o meio pé, você está usando a força da gravidade ao seu favor. Você quica, ataca e cai para frente. Quica, ataca com a parte da frente e cai para frente. Ou seja, você está usando a força da gravidade ao seu favor. Mas se seu atleta já está acostumado com as formas anteriores que eu falei, a correr e correr bem, no time que está ganhando não se mexe. Aí, ó, essas três dicas que ele deu, né? De você pisar com o calcanhar, com o pé inteiro e com a parte da frente. É como ele falou, não tem uma maneira correta de dizer qual das três, a não ser que você mesmo faça o teste. Eu testei uma vez essa da parte da frente, não curti. Para mim não deu muito certo. Para mim a que dá mais certo é pisar com o pé inteiro. Eu tentei. A do calcanhar eu não tentei, mas a do pé inteiro é a que eu sempre utilizo, né? E essa da ponta dos pés, que você quica e dá uma inclinada para frente. É porque isso ajuda você, ao invés de você puxar o solo, você tá impulsionando seu corpo para frente. Pode prestar atenção. Vamos voltar aqui. Tá bem interessante as dicas dele. Relax mais, cara. Relaxa. 11 e pouquinho. Economiza. Se tá fácil, aí você puxa o calcanhar. Tá fácil, né? Então trabalha mais o calcanhar. Gasta energia levantando mais aqui, ó. Isso, vai a 11 por hora e levanta mais o calcanhar. Isso. Trabalha o braço. Up, down. Up, sobe, desce. Sobe, desce. Olha. Aqui, ó. Tenta fazer isso aqui, André. Não deixa ele ir para o lado nem para o outro. Tenta só fazer isso. Isso. Sobe, desce. Aí o ombro está relaxado. O maxilar também, ó. Isso, ó. Quicando lá atrás, levantando um pouco o calcanhar. Isso. Deixa o tronco ir um pouco para frente. Levanta o calcanhar. E trabalha isso. Trabalha isso. O máximo que você puder, campeão. Você vai fazer um Ironman, né? Porque uma das coisas importantes também, pessoal, é você poder aumentar a sua velocidade, mas manter a técnica. Por quê? Porque se você não mantém a técnica, isso significa que você vai gastar muita energia e não vai segurar essa velocidade. Então tem que trabalhar de uma forma que você aumenta a velocidade e mantenha uma boa técnica econômica. Pessoal, agora é um momento assim muito importante. Ele está no final do treino dele, o último tiro, está bem desgastado, mas aí você tem que falar para você mesmo que você ama o que você faz, tá? Você ama o que você faz e aquela sensação de dever cumprido, tá? E aí é assim que você tem que encarar o final do seu treino e o final da sua prova. E isso com leveza. Nada melhor do que soltar um sorriso nessa hora que vai te ajudar a correr mais leve e finalizar o seu treino ou a sua prova. Dá um sorriso aí, campeão. É isso aí. E ó, essa prova que ele fala que ele vai fazer, né, o Ironman, talvez muita gente já conheça, né, tem edições até do Ironman no Brasil e tal, mas para quem não sabe, é uma prova
triatlon, né? É corrida, bike e natação. É uma das mais fodásticas que tem essa competição do Ironman. A preparação dele é para isso. Ó. Pode perceber que do primeiro react, quem assistiu, né, quem viu, ele tá forte pra caramba. Tá muito forte. E aí percebe que ele já perdeu muito peso para o que ele era antes. Que foi o que eu falei. Ele fazia crossfit, depois ele migrou para o triatlon. E ele também, talvez eu faça mais algum react lá na frente, com ele fazendo competição de Hyrox, que é uma modalidade, é como se fosse uma mistura de cross, uma parte do Iron, né? Porque tem corrida também, tem levantamento de peso e tal, ela é bem parecida assim, é como se fosse uma junção, é um pouquinho de cada um. Bora lá que já tá finalizando aqui, para não ficar também muito extenso. Bom, galera, é isso, finalizamos o treino. Puta honra ter o Fredson aí comigo, todas as dicas dele, um cara com tanta história aí na corrida. E eu começando aí no triatlo, poder ter um cara desse para me orientar aí. Então, para quem não sabe, o Fredson vai correr Nova York? Conta aí os próximos passos que você vai passar para a galera te acompanhar. Acompanha o Fredson no Instagram também aí. É isso aí, galera. Acompanha o Fredson Costa aí no Instagram, Fredson Costa Disney. Estou voltando para os Estados Unidos, vou estar treinando para correr em Nova York, Maratona de Nova York, em novembro, Maratona da Disney em janeiro, e outras provas lá na Flórida, né? Meia maratona em Mondora, Jacksonville. E é isso. Estou muito contente, muito feliz de estar aqui com esse campeão, o André, cara dedicado, disciplinado. E para mim é um privilégio, uma honra poder participar do programa aqui da Garage Training Brasil. É isso, cara. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Quem sabe não sai um documentário aí qualquer dia. Eu e o Vini, a gente pega o avião, vai lá para os Estados Unidos, faz uma provinha, acompanha o cara. Então, pessoal, esse foi mais um react aí da Garagem, como prometido, com o Fredson e o André Sanches, né? A preparação dele do Ironman, com dicas aí que você pode implementar nos seus treinos, seja você um competidor, seja você um corredor de rua, seja você um corredor amador, seja um hobby. Por exemplo, para mim é um hobby, né? Eu faço minhas corridinhas. Tá aqui, ó, camisinha da Sportify, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas, né, do React. Não se esquece de dar o like, beleza? Porque eu vejo que assim, o canal tá começando também, ele passou um bom tempo parado, eu tô voltando agora. Eu vejo que muita gente assiste, mas não se inscreve, não deixa o like. Então, deixa o like, se inscreve, comenta e é isso aí. Até a próxima, pessoal, e valeu!